Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Conte a Sua História. Eu sou a professora Josi e hoje a minha entrevistada é a professora Ana Paula. Olá, Ana Paula. Oi, Josi. Tudo bem? Eu estou bem, e você? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. Conte a sua história. Quem é a professora Ana Paula? Quem é a professora Ana Paula, né? Eu venho de uma família pequena, minha mãe, meu pai, eu e meu irmão. Sempre fomos hoje unidos, como exemplo sempre a minha mãe, meu pai trabalhou bastante, né? Ele é aquele estilo de família, o meu pai era provedor, então ele dava tudo pra gente, né? Trabalhava muito. E eu sempre tive ele assim como exemplo. Sempre busquei muito estudo. Comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 14 anos. Não sabia ainda o que eu queria fazer da minha vida. E aí eu falei, quero fazer qualquer coisa, só que eu preciso trabalhar. Eu quero trabalhar para entender como é que é esse mundo do trabalho. Desde criança eu queria fazer isso. E aí o meu pai falou, como eu era criança ainda, né, meu pai falou assim, olha, eu deixo você trabalhar, mas se for dentro de uma escola da minha amiga, vou ver se a minha amiga deixa. Sei se eu quero ser professora, mas era a única coisa que ele deixava era essa. E aí ele conversou com a amiga dele, e aí ela aceitou, né? Naquela época, né? Não tinha essa questão de que era proibido trabalhar antes dos 18 anos, né? Essa questão do trabalho infantil. Foi uma opção minha, foi uma decisão minha e era possível naquela época. Então eu era auxiliar de sala. E eu gostava muito, né, de trabalhar, de estar lá naquela escola. Trabalhei lá até os meus 18 anos. E a dona da escola sempre falava assim para mim, nossa, você se dá tão bem, você tem uma desenvoltura muito boa, você vai ser professora? Eu falava, não vou ser professora quando eu crescer. Quando eu crescer eu vou ser engenheira, vou trabalhar em engenharia civil, gosto de matemática. E meu pai sempre fazia na minha cabeça, não, porque você tem que ser professora, porque a família tem as tias professoras, e aí ele me incentivava muito. E aí, quando eu fiz os meus 18 anos, que eu fui prestar vestibular, eu não tive coragem de prestar para outra coisa. Aí eu fiz inscrição em pedagogia. E aí eu falei, eu gosto, mas não era o que eu queria, né? Assim, não era o que estava assim na minha mente, mas eu gosto, também não é algo assim que eu não goste. Eu vou tentar. E aí eu estudei, então, que nem eu falei, né? Sempre tive ele como exemplo, né? Ele sempre trabalhou muito. E eu fui em busca de muito estudo, porque, assim, muita gratidão por toda, né? Por tudo que ele deu para minha família, por tudo que ele fez pela minha família. Mas eu não via meu pai descansando. Eu não via meu pai relaxando, eu não via meu pai no momento de lazer, era muito trabalho. E eu queria fazer isso por mim. Né? Eu falava, não, eu quero trabalhar também bastante, mas eu preciso garantir também o meu lazer. Então, assim, eu passei uma vida inteira sempre estudando muito, sempre trabalhando, nunca deixei de trabalhar, mas sempre garantindo o meu lazer. Isso era um ideal de vida para mim, sabe? De ter visto o meu pai, hoje ele não está mais aqui, e por ironia do destino, né, ele já falecido, a missa dele de sétimo dia foi no dia 1º de maio, dia do trabalho. Então, assim, ele é um exemplo de trabalho. Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz a pedagogia, me apaixonei pela pedagogia e me dedico até hoje pelo trabalho dentro da pedagogia. E aí, então, eu terminei a pedagogia, passei no concurso público, fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo. E eu sempre me encanto, a cada dia, com as descobertas, com as aprendizagens, né? Sempre falei muito que a gente aprende cada dia, né? O professor não é aquele que ensina, é aquele que aprende e ensina todos os dias, né? Que faz essa troca. E aí eu comecei a me deparar com alunos com deficiências que eu não tinha tido ainda, em toda essa minha caminhada, desde lá dos 14 anos dentro da escola, com os meus estudos, depois que eu passei do concurso, eu nunca tinha dado aula para um aluno com deficiência. E aí, aquele determinado ano, vou te falar que foi em 1994, eu recebi 2 alunos, 2 crianças, né, na minha sala de aula, um com síndrome de Down e outro com autismo. E eu fiquei assim, uau, o que é que eu vou fazer? Falei, eu tô aqui,
fui sempre muito dedicada, gostei sempre de estudar, gostei sempre de trabalhar. E o que é que eu vou fazer agora? E aí eu busquei. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aprimorar o meu trabalho. E aí eu fui buscar especializações. Então eu fiz uma especialização de deficiências múltiplas, surdo-cegueira, fiz outra especialização com altas habilidades, né, superdotação. E hoje eu trabalho em sala de recursos multifuncionais. Hoje o meu público de trabalho são os estudantes com deficiência. Então foi algo que me intrigou, foi algo que me desafiou. E assim como voltando lá atrás na minha vida, o trabalhar numa escola, que não foi uma escolha minha, mas foi um desafio, da mesma forma que eu busquei, eu estudei, eu me aprimorei e acho que me saí bem, eu fiz a mesma coisa nesse outro momento da minha vida. Me desafiou e eu estava lá para isso. Então, esta sou eu, assim, de minha constituição. Casei, tenho uma filha, tenho muito orgulho de quem minha filha é. Ela também é uma menina muito... vai atrás do que quer, sabe o que fala, busca o que se interessa. Hoje esse ano ela faz 20 anos e eu me orgulho muito e ela sempre fala assim para mim, mãe, você é o meu exemplo. Então eu vejo a sua garra, eu vejo a sua vontade, eu vejo a sua dedicação e eu tenho você como meu exemplo. E isso me faz muito feliz. Então, assim, sabe quando a gente fala, acho que eu tô no caminho certo. Então, esta sou eu. Não sou mais casada, sou divorciada. Inclusive, eu me divorciei assim que a minha filha nasceu. Então, assim, eu fiquei casada por 7 anos. E quando a minha filha nasceu, eu me divorciei. E não foi fácil. Não foi fácil ser mãe sozinha, ter dúvidas todos os dias de será que vai dar certo, trabalhar o tanto que eu sempre trabalhei. Olha lá, meu pai trabalhava muito, eu também trabalho muito, eu tenho 2 cargos na prefeitura, mas sempre fui uma mãe presente. Ser presença na ausência, né? Porque meu horário é um horário bem apertado, mas eu estava sempre ali. E hoje eu tenho muita satisfação do que deu isso tudo. De onde eu estou hoje, como eu penso sobre a educação hoje, como eu vejo o meu trabalho, o meu fazer aqui no mundo e o meu fruto, a minha filha. Então, não foi fácil. Foi bem difícil, mas eu acho que deu certo. Agora, durante essa caminhada, eu gostaria que você falasse sobre algum projeto ou uma sequência de atividades que você fez e que deu certo. Então, eu vou para o lado do trabalho com pessoas com deficiência, que foi justamente quando eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque assim, o e agora? O que é que eu vou fazer? Vou buscar um estudo? Isso me decorreu aí 4 anos. Mas o que é que eu ia fazer durante esses 4 anos com esses meninos que eu recebi? E eu não falei, senta aqui, fica na gaveta esperando, eu vou ali estudar e já volto, né? Isso não foi tudo junto. E aí eu fui num momento de tentativa e erro, tentativa e acerto, né? Tô tentando, ao mesmo tempo que eu busquei estudo, que eu busquei alternativas, eu ia testando. E aí, esse é o projeto que eu vou te contar. Esse projeto se chama Especial e Importante. E aí eu vou te contar como é que eu cheguei nesse nome. Então, foi um trabalho muito especial que eu fiz, que é conhecer quem são esses estudantes que trazem, né, que têm essa deficiência, né, o autismo, a síndrome de Down. Como é que eu vou me relacionar com eles no sentido de fazer valer quanto quem eu era na vida deles, a professora. Então, como é que eu, quanto professora, ia conseguir, sem conhecimento nenhum de como está lidando? Uma coisa, na minha época de estudo de pedagogia, a matéria que traz a inclusão, que traz as deficiências, não existia. Isso não foi obrigatório no meu histórico, nos meus estudos. Ele vinha como uma habilitação. A gente podia escolher ou não. Naquele momento eu não escolhi. Ou seja, eu não escolhendo, eu não estudei sobre deficiências. Eu não estudei sobre nada sobre deficiências. Então, realmente era algo muito uau para mim, né? Eu não sabia, não tinha um ponto de partida. E eu fui mesmo pela tentativa. E aí, meu primeiro pensamento foi, eu preciso entender quem são eles, essas 2 crianças que estavam no meu grupo, como é que eu ia estar me relacionando de uma forma que eu poderia estar ajudando. E aí as outras crianças falavam assim para mim, por que eles são diferentes? O que eles têm? E aí foi a primeira hora que eu falei, opa, peraí, todo mundo aqui é diferente e eles não têm nada.
tá tudo bem. Mas eles têm algum problema? Não, eles não têm nenhum problema, eles estão bem, eles estão aqui, como você, como eu, mas eles têm uma deficiência. E aí a gente falava, né, muito, eles são especiais, né? Hoje a gente já não fala mais. Mas naquela época a gente falava, pelo menos eu falava, talvez não tinha um conhecimento. Mas, como eu falei, era 1000 e bolinha atrás, né? E aí eu falei, eles são especiais. E aí a gente começou, vamos ver o que eles trazem. E aí eu comecei a falar, não, a gente vai fazer aqui uma roda e a gente vai começar a falar sobre o que todo mundo aqui traz de dificuldade. E aí começou a falar, eu tenho medo de escuro, eu não sei amarrar o tênis, eu choro quando a minha mãe sai. Aí a gente começou a falar como assim, o que cada um tinha de dificuldade. E aí veio também a dificuldade deles, eles não conseguiam ficar parados, eles não conseguiam, eles não verbalizavam o que eles queriam. E a gente começou a trazer o que todo mundo naquele grupo tinha quanto dificuldade. Aí depois eu falei, agora a gente vai falar o que a gente consegue fazer. E aí todo mundo, eu já sei, eu sei ajudar meu amiguinho, eu sei guardar as minhas roupas, eu sei fazer um desenho. E a gente incluiu esses dois na nossa conversa, né? E eles, o que eles conseguem fazer? Porque eles não verbalizavam, né? Então a gente, observando, a gente falava, eles brincam com a gente, eles se alimentam junto com a gente, né? Eles também sentam para brincar. E a gente começou a fazer um quadro. Aí eu fiz um quadro ilustrado ali com eles, né? O que todo mundo consegue, o que todo mundo não consegue. Então, assim, aí a gente já baixou um pouco de eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Aí já baixou muito essa resistência do diferente. Então, vocês estão vendo que aqui todo mundo é diferente, todo mundo é igual. Todo mundo aqui tem uma lista de coisas que se conseguem, uma lista de coisas que não conseguem. E eles também. Então, estamos todos num grupo. Esse foi um ponto. Aí o outro ponto foi, eles são bebezinhos, vem cá, senta comigo. Aí eu fiz um projeto de linha do tempo. Falei, vamos lá, quantas vezes você soprou vela? Vai fazer pesquisa com a família. Quantas vezes você já soprou vela? 5 vezes, 6 vezes. Eles tinham em média 5, 6 anos. Vamos ver de todo mundo. Aí a mãe deles também trazia. Falei, olha aqui, ele assoprou vela 5 vezes também, igual você. Eles têm 5 anos, 6 anos. Eles não são bebês. Eles não precisam ser tratados como bebês. E aí a gente foi fazendo todo esse projeto, né? Todo esse processo de entender quem são eles. E isso foi amenizando todo o meu trabalho, foi amenizando toda a minha pesquisa, meus estudos e foi trazendo respostas. E um dia uma criança, uma menina, virou para mim e falou assim, professora, eu não entendo porque você chama ele de especiais. Porque se eles são especiais, eu sou o quê? Importante? E aí esse é o nome do meu projeto. Então, assim, dentro dessa perspectiva de entender quem eles são e de trazer o que eles fazem perto do que as outras crianças também faziam, e diminuindo essa diferença de quem são eles, quem somos nós, e somos todos um só, eu escrevi um projeto, né, que se chama Especial e Importante, a partir dessas experiências. Escrevi um artigo, publiquei também no livro, um artigo contando sobre tudo que eu fui descobrindo, tudo que eu fui aprendendo ali na prática, e no final eu tive uma sala de aula comum. Aquela sala de aula que eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Que me trouxe tanta estranheza, que me trouxe tanto medo, um desafio. Ela ficou tranquila. Ficou uma sala de aula comum, como qualquer outro ano, como qualquer outra sala de aula. E aí todas essas atividades que eu fui fazendo, esse processo todo de descoberta que eu fui fazendo, valeu muito a pena, que vinha de encontro com aquilo que eu estava estudando, e eu me permiti a experimentar um pouco de tudo aquilo que eu comecei a estudar, e eu me apaixonei. Então, eu acredito que é o que eu falo hoje para os professores que eu oriento, para as famílias que eu me relaciono, né, para os estudantes que eu atendo, sempre tem um caminho, sempre tem uma forma, sempre. Só que a gente tem que estar dispostos a enxergar. E não é difícil. A gente tem que estar com o coração aberto e dispostos. Você acha que o projeto ele é feito pela necessidade do professor ou pela necessidade dos estudantes? E se tem uma hora certa? Entendo que o projeto, ele
vem pelas necessidades dos estudantes, né? Então, que eu estou percebendo que tem alguma coisa acontecendo, eu estou percebendo que tem algo a ser feito e que precisa, sim, de um processo. Então, a princípio, é necessidade, sim, dos estudantes. Só que, olha lá, a contradição. O projeto que eu contei aqui, ele foi uma necessidade minha, de entender o que é que eu ia fazer. Porém, não foi pessoal, foi profissional. Então, assim, foi uma necessidade da professora daquele momento que precisava fazer algo por aquelas crianças. Então, assim, esse projeto ele surgiu da necessidade, sim, das crianças, que eu acho que é o ponto primordial, numa situação em que eles precisavam não, eles estavam ali para receber, para ter aquilo que eles foram buscar no ambiente escolar, só que eu precisei desenvolver um projeto de pesquisa para poder desenvolver o meu trabalho. Não tem hora certa para acontecer. Eu acho que é na hora que você sente aqui dentro, sabe? Quando você fala, peraí, tá precisando. Eu acho que o projeto ele não é frio, o projeto é quente. Então, assim, você está percebendo que alguma coisa precisa ser feita. Então, a gente precisa de um projeto. A gente não pode ter atividades soltas, a gente não pode ter um trabalho solto, fazer por fazer. E o projeto amarra. Então, eu acho, sim, que ele é necessário, que ele não tem hora para acontecer, porque às vezes a gente marca a hora e aquela hora não tem necessidade. Aquela hora a gente está em outro momento, né? Então, assim, olha, semana que vem eu vou fazer um projeto de frutas. Da onde que eu tirei essa ideia? Né? Então, assim, eu não vou estabelecer o momento vai me chamar. E foi o que aconteceu, o momento me chamou. Eu acredito nisso. É verdade, isso que você falou. Na semana que vem eu vou fazer uma salada de frutas. De onde saiu essa salada? Sendo que não foi trabalhado, não foi apresentado nada para essas crianças. Isso. Tem que ter uma sequência. A gente não pode mesmo, como você falou, estar trabalhando atividades soltas. Ah, minha colega tem uma atividade bem interessante. Aí eu me interesso e vou pegar a atividade que ela fez. Será que a minha sala, os meus estudantes estão aptos a fazer aquela atividade que a outra professora irá aplicar na sala dela? Não é? Então tem tudo isso. Agora, tem professores que não gostam de trabalhar com projetos, acham que os resultados são muito demorados. O que você pode falar para esses professores? A princípio, eu respeito a forma de trabalhar de todos os profissionais, né? Então, assim, se um professor diz, eu não gosto de trabalhar com projetos, eu faço de outra forma, eu acho que cada um tem o seu jeito de trabalhar, acho que cada um tem a sua forma de se encontrar, né? Às vezes, tal professor não trabalha com projetos, mas ele tem ali uma metodologia, ele tem uma estratégia que super perfeita, que dá certo. O que eu poderia falar é o justificar o projeto é demorado. Porque o processo da educação, o processo da aprendizagem, ele é demorado, ele não é rápido. Então, assim, de uma forma ou de outra, a resposta, ela demora. Pode parecer assim, em outros formatos, outras metodologias, pode parecer que a resposta foi mais rápida, né? Dependendo da resposta que a criança ou que o estudante deu. Mas aqui, ela se organiza de uma forma um pouco mais morosa, porque ela vai se encaixando, ela vai fazendo sentido, né? Ela vai criando caminhos, né? Então, às vezes eu falo, né, se tratando, né, de ainda, né, crianças com deficiências, eu falo muito para os professores, faça assim, faz assim, segue essa estratégia. E é isso a educação. Não importa se ele tem uma deficiência ou não. Ele tem um tempo dele. Cada um tem o seu tempo. Então, assim, o projeto ele pode vir fragmentado, ele pode vir por etapas. Outras estratégias também podem trazer outros tipos de pontos positivos. Mas o que é importante deixar, assim, para mim é o tempo. O tempo e o processo de cada um. E o projeto beneficia por isso. Porque ele vai, pouquinho a pouquinho, etapa por etapa, vai construindo aquele conhecimento. Talvez ele caminhe junto com a construção, dentro do pensamento dos estudantes. Existe um passo a passo para se fazer um projeto? Ele começa mesmo daquela investigação.
daquilo que você percebe que você precisa estar fazendo naquele momento, naquela necessidade. Eu acho que ele vai se construindo. Toda vez que eu faço um projeto, eu não consigo sentar antes e fazer aquelas etapas. Primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo, eu não consigo. Eu, como professora Ana Paula, eu consigo dar o start do projeto, os primeiros passos e o meu objetivo final. Então, assim, eu vou começar por aqui porque eu quero chegar ali, mas eu não sei o que vai acontecer no meio para poder chegar ali. Então, eu trago muitas alternativas, muitas estratégias, muita criatividade para atingir aquele objetivo. Então, eu não perco o foco ao objetivo. Eu não perco o foco aquele meu produto final, aquele meu onde eu quero chegar. Mas o passo a passo, como é que eu vou chegar lá, só vou ter de acordo com as respostas dos meus alunos. Então, assim, eu comecei por esse caminho, eu quero chegar ali. Opa, deixa eu ajustar um pouco, mas sempre naquele caminho. Mas eu não consigo dizer, às vezes assim, qual a duração desse projeto? Isso é muito importante, né, que as pessoas colocam. 6 meses. É uma estimativa. Às vezes, em 4 meses eu concluí, eu já alcancei. Ou às vezes eu preciso de 8. Então, assim, pela experiência, eu acredito que a gente consegue estimar. Mas, assim, eu acho que corta se eu tiver que parar no meio. Já deu tempo. Ou eu fico enrolando para dar o tempo que eu planejei. Não faz sentido. Então, eu acho assim, o projeto ele tem que ter muita perspicácia, assim, para você entender o que você quer. Os caminhos que você vai percorrer e quem está fazendo parte dele. Não sei se deu para amarrar, porque se não é solto, mas também não é fechado. Deu para entender sim, porque no projeto você tem, como você falou, você coloca o objetivo final. Então, todos os caminhos que você pegar, você vai ter um objetivo, aquele que você gostaria que fosse. Sim. Então, é sempre bom ter o objetivo final, o término do projeto. Sim, exatamente. O que deveria mudar na educação? Bom, o que vem na minha cabeça? Respeito, valorização. Eu acho que o professor precisa ser respeitado. Eu acho que quando o professor se sente respeitado, valorizado, ele vai longe. O professor está lá porque ele gosta. Ninguém acordou e falou, vou lhe dar uma aulinha, né? Então, assim, vem daqui do fundo. Então, assim, o professor, ele está lá porque ele gosta. Mas o professor, ele é tão mal visto na sociedade, ele é tão mal valorizado. Eu acho, assim, que ele precisa de tanto carinho, o professor precisa de tanto amor, de tanta valorização. Então, é isso que falta na educação, é valorizar quem está ali, todos os dias. Entra dentro de uma sala de aula, passa uma semana na sala de aula, depois você fala do professor. É muito fácil falar do professor, é como se fosse simples, falar e fazer. E não é assim, é uma construção, é uma busca, são pessoas que tem que dar certo, para a educação dar certo. Então, a gente tem que se relacionar, a gente tem que ter uma interação boa. Não dá para ter educação no gelo. A educação é sentimento, entra junto. A educação que faz sentido, a aprendizagem que faz sentido, ela vem junto com a emoção. E que essa emoção seja boa. Então, é isso que eu acho que precisa mudar na educação. É o amor. Valorize o professor. Isso mesmo, precisamos de valorização. Sabe o que eu fico prestando atenção? Os pais dos nossos alunos falam assim, professor, eu não estou aguentando com meu filho em casa, que é um. Sim. E nós temos 25, nós temos 30, e Sim. aguentamos, e eles não aguentam um. Para ver um pouco o que o professor passa em sala de aula, foi nesse período de pandemia que os pais passaram a estudar juntos com as crianças. Então, eles sentiram um pouco o que o professor passa em sala de aula. Mas não chega aos pés, né? Só foi um pouquinho, tão pouco. Porque Sim. no caso deles, eles tinham 2. E na sala, os professores têm 25, têm 30, 18. Então, a valorização e o respeito pela sociedade, de forma geral, que precisamos, que não temos, né? Não. Se você fosse escolher uma profissão hoje, você escolheria ser professora? Então, isso é difícil de responder, porque assim, como eu falei, não era o que eu ia escolher. Eu aprendi a gostar, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu não sei fazer outra coisa.
Então, eu não sei, não pelo fato de saber fazer, porque a gente aprende, mas eu não sei se eu iria gostar de outra coisa. Hoje, estando onde eu estou, aprendendo o que eu aprendi, aprendendo todos os dias ainda, né? E conhecendo o que eu conheço, eu sou apaixonada pela minha profissão. Então, nesse momento, assim, eu não sei dizer. Será que eu seria engenheira civil? Que era o que eu queria ser lá atrás? Acho que não. Aí eu já acho que sai muito fora daquilo tudo que eu acredito, daquilo tudo que eu construí. Então, hoje, eu seria a professora. O que é ser professor nos dias de hoje? É entender quem é esta pessoa que veio a mim e que está ali esperando algo de mim. E que eu estudei para estar ali, para proporcionar algo para esta pessoa que está ali. Então, quem é o professor? É a pessoa que vai possibilitar um ambiente de aprendizagem, que vai abrir as portas, ou dar condições para que se abram as portas daqueles estudantes que estão ali. Para que eles vão à escola? Porque eles precisam se desenvolver, eles precisam aprender, eles precisam se organizar, eles precisam se preparar para o mundo lá fora. Quem é que eles vão se encontrar lá para ajudar nesse processo? É o professor. O professor é o responsável por essa caminhada. Ele consegue fazer isso sozinho? Não. Ele precisa de toda ali uma parceria, mas ele é o maestro. Então, o professor é aquele que está ali organizado para fazer a educação acontecer. Mas ele precisa de braços, ele precisa de apoio, mas ele organiza, ele está ali para isso, ele estudou para isso. Ele sabe como entender quem é, como trabalhar e para onde seguir. E aí ele chama a galera, vamos junto? Agora, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os estudantes, professores e todas as pessoas que irão assistir esse vídeo. Valorizem seus professores. O professor, ele é um profissional que está ali para ajudar, para facilitar, para trazer um conhecimento ou para fazer com que esse conhecimento floresça ali numa discussão. E ele precisa ser enxergado com muito respeito porque o estar ali, aquele dia, naquela aula, naquele momento, proporcionando aquela reflexão, aquela dinâmica, demandou de tempos estudando, tempo se organizando, tempo planejando para ele poder estar lá. Ele não pode acordar um dia e falar, vou pegar minha bolsa, vou lhe dar uma aulinha e já volto. Isso não existe. Isso não existe porque ele vai lhe fazer o quê? Com quem, como e com o quê? Ele precisa chegar lá com as suas ferramentas. E a ferramenta, ela está aqui. Então, ele não carrega um instrumento, ele pode levar materiais para serem utilizados na aula. Mas o instrumento do professor, ele demanda de todo um planejamento, de uma elaboração, do conhecimento, de uma proposta, e ele carrega aqui dentro. E aí aqui flui. Então, assim, acreditem na capacidade dos professores e respeitem, né, os professores. E quem está agora entrando, né, na área da educação, quem está agora descobrindo, eu ia falar uma palavra, eu ia falar assim, não desista dessa luta. Mas fica pesado, né? Dar aula não é uma luta. Mas não desista, talvez, então, dessa pressão da sociedade. E eu acredito que um dia vou enxergar o professor como ele deve ser enxergado, né? E eu fico muito triste quando as pessoas falam assim, o que você vai fazer de faculdade? Vou fazer pedagogia. Pedagogia? Eu fico muito triste, porque assim, como assim, pedagogia? É a base, é da onde tudo começou. Né? Então, assim, quando a gente fala que a criança ela cria os seus valores até os 7 anos, é isso. Vamos apostar na sua pedagogia. Vamos apostar em todo o ensino que tem, né? Todo o processo educativo. Tá certo. E aí você pode acabar se apaixonando. Isso mesmo. Muito obrigada, Ana Paula, por ter aceito participar. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Até.